Se você sempre quis começar na pintura a óleo, mas não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como dar os primeiros passos de forma simples e sem complicação. Muita gente acredita que precisa ter dom ou até experiência para começar, mas a verdade é que qualquer pessoa pode aprender com muita prática e paciência. Antes de falar sobre os materiais, eu quero te dizer algo muito importante. Começar na pintura a óleo não é sobre fazer algo perfeito logo de início, é sobre se permitir aprender. Muitas pessoas travam porque têm medo de errar, mas o erro faz parte do processo. Cada pincelada é uma descoberta e com o tempo você vai desenvolver segurança e sensibilidade no olhar. A pintura é um caminho de prática e paciência e também de observação. E quanto mais você se permite experimentar, mais natural tudo se torna. Agora a gente vai começar a falar dos materiais. Não precisa de muitos, então eu separei alguns aqui para vocês iniciarem na pintura. São pincéis, tintas, a tela, um solvente e a bandejinha onde vocês vão colocar a tinta de vocês para fazer a pintura em si. Então vamos lá. De pincéis, a professora separou 4, mas 2 deles são para vocês observarem apenas a pontinha. Vejam que é uma pontinha pequena, não é uma ponta grande. Esse aqui é um pincel 0. Vocês vão utilizar ele para fazer detalhes pequenos, como por exemplo, algum brilho, algum galinho, algo mais minucioso. A prof vai deixar na descrição toda a lista de materiais também que a prof vai passar aqui para vocês terem entendimento e também com substituição, caso vocês prefiram, né? Para vocês facilitar também para vocês encontrar. Aqui eu separei mais 2 pincéis de cerdas naturais, um pelo de Marta e outro pelo de boi. Vamos ver, acho que vocês conseguiram ver. Esse pelo de Marta tropical, aqui a professora tem um número 8, mas vocês podem utilizar o número 4 ou o número 6, um pincel menor. Esse aqui, a prof gosta muito dele para fazer linhas, principalmente linhas. Por exemplo, como linhas, prof? Vou fazer uma água. A água, elas são em linhas retas, né? Claro, por uma água mais calma, né? Então você vai trabalhar com a pincelada nessa direção. Vai fazer o caule de uma árvore, você vai trabalhar com pincelada nessa direção. Quando a gente coloca a tinta dos 2 lados dele, ele fica bem fininho. Então é um pincel bem importante que vocês vão gostar bastante de utilizar e é de cerda natural, então ele traz uma leveza bem grande. Aqui eu já tenho o pelo de boi. É um pincel que ele é um pouquinho mais aberto, então eu gosto muito dele para fazer esfumatos, para espalhar melhor a tinta, tá? Então você vai fazer nuvens, vai fazer transição de cores, você vai utilizar bastante esse pincel aqui, tá? Agora vamos para as tintas. Separei aqui então algumas cores que são bem importantes para quem está iniciando. Através delas vocês conseguem fazer misturas e desenvolvendo outras cores. Vocês vão ver que, por exemplo, aqui não tem um verde, né? Mas o verde vocês conseguem através da mistura de cores primárias, que seria o amarelo e o azul. Ali vocês conseguem várias tonalidades, vocês podem ir brincando com as quantidades de tinta e obtendo os pigmentos novos, tá? Então vamos lá. Uma cor que é indispensável, vou começar por ela, é o branco de titânio. O branco de titânio você vai usar praticamente todas as suas pinturas, tá? Existem outros nomes de branco, mas esse é o que eu mais gosto pela consistência dele, tá? Pela cobertura dele também. Outra cor é o ultramar claro. É um azul bem bonito, um azul um pouquinho mais escuro, né? Por exemplo, comparado ao azul da Prússia, mas que ele atende muito bem. Inclusive, essa tela que tem aqui atrás da prof foi pintado com essas cores, tá, gente? Então, o azul ultramar, claro, esse daqui é um azul bem bacana. Aqui eu trouxe 2 opções de cores escuras, vocês podem adquirir só uma delas, tá? Eu tenho aqui o sombra queimada e o preto. O sombra já atende muito bem na pintura, mas quando vocês não encontram ele, vocês podem utilizar o preto. O preto é a única coisa que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque ele é bem pigmentado, ele é um preto mesmo. Então vocês têm que cuidar. Nessa tela também aqui de trás, a prof utilizou o sombra queimada apenas, não utilizei preto, tá?
um ou o outro, tá? Vermelhão, aqui a prof colocou o vermelhão chinês, vocês podem usar o vermelhão francês também. O vermelho é uma cor muito bonita e pode ser utilizado em diversas coisas. O amarelo, até o da prof aqui tá bem usadinho. Lembrando que vou deixar na descrição essa lista de materiais que estou passando. O amarelo de cádmio. Ele é um amarelo bem bonito, então também vocês podem utilizar em diversos trabalhos de vocês. Aqui eu coloquei duas cores terrosas também, que é o terra de siena queimada e o terra de siena natural. O nome é parecido, mas os pigmentos são diferentes, tá? Então, se vocês quiserem fazer, por exemplo, algo relacionado à terra, algo nesse sentido, mais terroso mesmo, estrada, enfim, até na casinha que tá ali atrás, a prof também utilizou, vocês utilizam esse. Por exemplo, fazer cerca, né? Para quem gosta de paisagens, é bem utilizar, tá? Então, essas são as tintas básicas que vai atender muito bem para quem está iniciando. Também tenho aqui uma querosene. Essa querosene aqui, ela já tem um cheirinho, então ela se torna um pouquinho mais agradável o odor dela, tá? Então, claro que no ambiente de vocês vão deixar ela sempre fechada, vocês não vão deixar ela sempre aberta, senão exala o cheiro assim no ambiente não fica muito agradável. Mas ela é uma ótima opção para vocês limparem os pincéis de vocês. Vocês limpam ele, higienizam bem para guardar, tá? Não deixem os pincéis de vocês sujos. Às vezes vocês demoram para utilizar eles novamente e acaba estrague as cerdas, né? Começa a juntar tinta ali, às vezes fica mais complicado de limpar, então acaba até comprometendo às vezes a pintura de vocês pelo pincel estar ruim. Então a querosene pode ser utilizada para limpar os pincéis. Eu utilizo somente ela. Vocês também podem lavar com sabão, né, sabão neutro, lavar bem, tirar todo o excesso da tinta dele para completamente secar bem e guardar. O que não pode faltar também é a tela, né? Então não comecem com algo muito grande, né? Eu aconselho vocês começarem com algo menor. Por isso que a prof trouxe uma tela aqui, ó, de 30 por 40 centímetros. A prof ergue a tela, olha. Parece que vai uma claridade junto, tá? Mas de 30 por 40 centímetros, olha, é um tamanho muito bom. Ou até um 40 por 50, que também não é um tamanho muito exagerado, que é o tamanho também dessa tela que está aqui, que vai atender muito bem vocês. E também aqui a prof trouxe uma paletinha de isopor, na verdade uma bandeja de isopor que a gente pode utilizar com paleta, então vocês vão conseguir fazer as misturas de tintas nela, né, vão conseguir utilizar ela de uma melhor forma e depois de usarem, vocês podem apenas descartar, tá? Como vocês vão usar? A prof sempre fala aqui para os alunos para colocarem as tintas separadas e nos cantinhos, tá? Por que isso? Porque no meio vocês conseguem fazer misturas de cores. Ah, então, vocês, por exemplo, querem um rosa, vocês vão misturar o vermelho com o branco para formar ele, vocês vão misturar aqui no meio, tá? Sem comprometer as tintas que estão aqui em cima, que se elas sobram, vocês podem utilizar em outras coisas, tá? Então, são esses os materiais básicos, os materiais que assim vão conseguir atender vocês super bem. Então, para iniciar, não tem necessidade de muitos materiais e materiais caros. Esses materiais, eu tenho certeza que vai suprir as necessidades de vocês e aos poucos, conforme vocês vão se desenvolvendo, vocês vão aprendendo, daí sim vocês podem ir comprando outros pigmentos. Aqui a prof trouxe da marca Acrylex, que é a marca que a professora mais utiliza, mas também tem a Gato Preto, tem a Corfix, que são tintas brasileiras. Dica muito importante que a prof dá para vocês é começar por temas simples, para que você não pule etapas do seu aprendizado, observe muito bem luz, sombra, questão de perspectiva, que é muito interessante também. Outra dica, não se comparem a outras pessoas, a outros artistas. Todo mundo, para chegar a um certo grau, teve que passar por um certo caminho. Então aproveite o processo, se respeita as suas condições. Tenho certeza que você não vai se frustrar, que você vai conseguir aprender sim. Então pratique muito, observe bastante e se desenvolva. Caso você tenha interesse em começar de forma guiada, já nesse primeiro momento, a prof tem um curso para iniciantes que se chama Sua Primeira Pintura a Óleo, que é essa pintura que está aqui. Lá a prof ensina muito a questão dos materiais também, de luz, de sombra, de observação. Então é um curso interessante para quem está iniciando e a prof vai deixar o link aqui embaixo na descrição.
Agora, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, que aqui a Prof compartilha com vocês muitas dicas, muitas técnicas e conhecimento para quem está iniciando e também, é claro, para quem já tem alguma experiência na pintura em tela.